Miguel, o que você está fazendo? Eu tô revisando pro meu exame final. É no mês que vem. É muito difícil. Tem alguma dica pra revisar? Peça ajuda para Deus. Só assim mesmo. Sim, então agora os alunos devem gostar de pedir desejos, né? E além disso, você sabe como os antigos imperadores chineses pediam seus desejos? Não sei, mas quero saber. Na China antiga, o imperador rezava para a montanha. Os imperadores da dinastia Ming costumavam rezar na montanha Wudang. Zhuo Houtong também é conhecido pelo seu título de governança. O imperador Jiajing lembrava-se como Shizong, imperador quem tem sucesso tanto de governar o interior quanto de agir ao exterior. Ele assumiu o trono quase 100 anos após a abdicação do imperador Yongle. Durante os anos de Jiajing, a importância das montanhas Wudang era mesmo nos anos de Yongle. No 31º ano da sucessão de Jiajing, ou seja, em 1552 d.C., as montanhas Wudang foram nomeadas Zhishi Xuanye, Grande Montanha, Governo do Universo, e assim foi construído o Arco de Xuanye, Grande Montanha, comumente conhecido como Portão Xuanye. Zhishi, Governo do Universo, significa que a essência ideológica da cultura Wudang foi elevada ao auge do rejuvenescimento do país. Xuanye implica que as montanhas Wudang saltaram sobre as prestigiosas 5 montanhas sagradas da China e foi considerada a primeira montanha da China. O lugar onde estamos agora é o famoso Portão Xuanyue. Está localizado na vila do Palácio Yuzhen e em frente à represa Danjiangkou. É um arco de pedra construído pelo imperador Jiajing, que esperava que as montanhas pudessem proteger ao país. Nossa, professora, e agora esse portão é bem longe do atual Portão das Montanhas, né? E quando a gente estava passando por cá, eu quase nem percebi. Se não fosse você me avisando, eu não ia nem ter visto. E também, quando eu cheguei aqui, eu senti uma tranquilidade, uma coisa diferente. Sim. É cercada por montanhas e riachos. E o imperador Jiajing achou que aqui era uma terra muito próspera. Nossa, e esse portão ele tem uma coisa um tanto quanto solene e majestoso. E quando você passa por ele também, ele é um tanto quanto sagrado até. Por quê? Sim, o tamanho, estrutura e materiais do portão são inseparáveis. Nossa, e isso tem um tanto quanto um mistério, né? Sim. O portão Xuanyue tem 12 metros de altura, cerca da altura de 3 ou 4 andares, e 12,36 metros de largura. A relação entre largura e altura é muito próxima de um quadrado. É naturalmente coordenado, estável e generoso. Nós costumamos chamar sua estrutura de 4, 3 e 5, conforme mostrado na imagem. Os 4 refere-se aos pilares, que são esculturadas de pedras gigantes, montadas por caixa e espiga. Os 3 se referem a essas aberturas de portas, e o 5 não é o prédio de 5 andares que costumamos chamar, mas é estes 5 beirais de baixo para cima, sobrepostos no mesmo formato, simétricos de lado a lado, ecoando de frente para trás, sem nenhuma brusquidão, mas uma beleza harmoniosa. Miguel, você notou a cor especial do portão? Eu acabei de perceber. Esse cinza escuro parece ter uma cor de verde, né? Sim, eu ia perguntar como isso é feito.
O portal Xuanyue foi construído com materiais de pedra verde, que não só complementam o ambiente ecológico de Udon, mas também combina engenhosamente com o estilo divino dele. Esta verde especial chama-se Bi, a cor da água e das árvores, simbolizando o verde da vida e os fluxos de Tao. Em muitos clássicos, mitos e lendas de Udon, a sempre acompanham com a cor Bi, onde existem imortais. Os deuses vivem no céu Bi, ou mar Bi, segurando um lótus Bi, usando um chapéu Bi, ou pegando um veículo Bi. Eles comem raiz de lótus Bi ou tâmara imortal de cor Bi. Em suma, a cor de Bi pode despertar o anseio infinito das pessoas ao mundo ideal. Nossa, professora, eu não sabia que o verde jade era tão importante aqui na China. Agora eu vou começar a pintar as paredes do meu quarto e a capinha do meu celular de verde jade também. E eu vou começar a comer mais verduras. Então você tem que se preparar para viver um conto das fadas. E deixa eu observar quais são os elementos necessários para viver esse conto de fadas. Esse portão ele tem um monte de garça e também um monte de escritura que eu não entendo. Por que isso? Nas montanhas Udon, os guindastes são animais bonitos e auspiciosos. Em muitas lendas chinesas, aqueles que querem fugir da vida civil pegavam os guindastes saindo para longe. Os guindastes aqui são chamados de guindastes imortais. Na realidade, os guindastes nadam nas nuvens. Portanto, para a ilustração, as nuvens frequentemente acompanham com os guindastes, o que é chamado de viagem de guindaste em nuvens. Este tipo de ilustração possui técnicas simples na escultura, mas frutos vívidos e magníficos. Os beirais são decorados com várias ilustrações de flores e pássaros, com temas ricos e gravuras requintadas. Seu ímpeto total é histórico, seu estilo é majestoso, seu conteúdo é rico e organizado. Não se trata de apenas uma obra de arcos no sul da China, mas também um tesouro da arte de escultura em pedra da dinastia Ming. Embora os anos tenham se passado, a obra arquitetônica tenha sofrido erosão pelo vento e a chuva, e muitos detalhes tenham sido seriamente danificados, o corpo principal do edifício ainda é primoroso. O portão Xuanyue que estamos de visitar é o lugar que o imperador Jiajin confiava a sua esperança à prosperidade do país. E eu conheço um outro lugar que tem uma relação inseparável com o imperador Jiajin. Onde fica? Vamos ver. Professora, os caracteres esculpidos aí são Taishan Nanyangon. Sim, agora estamos em Nanyang, Pedra Sul, a acha mais bonita entre as 36 rochas de Udon. Nanyang, Pedra Sul, conhecido como Pedra de Aurora, chama-se Pedra Sul por estar virado para o sul. Diz a lenda que este é o lugar sagrado onde o verdadeiro deus marcial ascendeu ao paraíso por entender a verdade de Tao. As montanhas e cumes são estranhos e íngremes. Instalam-se bosques verdejantes nas montanhas, tão altas como se fossem conectadas com o céu azul e os rios abaixo. É um dos cenários mais mágicos de Udon. Suas paisagens são ricas, com tantas variações, até que se encontra vistas distintas, passos a passos, se tiver uma caminhada aqui. Localiza-se também um complexo arquitetônico, que se destaca por ser acreditado como a combinação mais perfeita de paisagem humanística e paisagem natural, nas 36 rochas de Udon. Professora, e qual a relação entre Nanyang e o Imperador Jiajin? Vera, este lugar onde estamos e o que está escrito na pedra? Fu Shou Kan Ni. Isso são elogios que o Imperador Jiajin fez para Udon? Claro que não. Este foi construído sob a ordem de um ministro da época, dedicando ao Imperador Jiajin.
a fim de atender ao amor profundo dele por Wudang. E o que significa especificamente esses 4 caracteres? Fu Shou Kang Ning. Os caracteres foram o rezar de um cortesão do imperador Jiajing na dinastia Ming. Ele orou para Wudang viver uma vida pacífica, ter um corpo saudável e passar sua velhice feliz. Ele acreditou que isso foi a melhor benção. Isso significa Fu, Kang e Ning, e imperadores da China esperavam que pudessem viver para sempre desde os tempos antigos. E o imperador Jiajing sempre sentiu muita falta de sua falecida mãe. Então, os cortesãos apresentaram a palavra Shou às montanhas Wudang. O trabalho dele tocou o coração de Jiajing e ganhou o louvor dele. Tudo isso se estabeleceu o que vemos hoje em Nanyang, Fu Shou Kang Ning. Os 4 caracteres Fu, Shou, Kang e Ning possuem traços fortes e vigorosos, devido ao desgaste do penhasco. Sempre foram considerados escritos pela mesma pessoa, mas após cuidadosa identificação por especialistas, eles foram uma obra completada por grupo. No entanto, embora os 4 caracteres não sejam escritos por uma pessoa, a caligrafia implica harmonia, quietude e significado pacífico, que é simples, mas implica todos os belos desejos do mundo. Professora, o primeiro caractere em Fu Shou Kang Ning é o mesmo Fu que coloca nas portas durante o Ano Novo Chinês? Sim, perfeito. Você já observou isso? Então, deixa-me dizer, há um outro lugar de Wudang que contém o carácter Fu especial. Onde fica? Vou te levar para lá. Então, esse é o encosto do Príncipe Herdeiro? O carácter Fu está escondido aqui? Olhe, o Fu está aqui. Esta é a parede com a palavra Fu na encosta do Príncipe Herdeiro. A parede de rocha Fu foi uma obra do Chen Tuan, segundo a lenda. Chen era o mestre de Zhang Sanfeng. Disse que a palavra Fu implica os 12 signos zodíacos na cultura chinesa, ou seja, 12 animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galinha, cachorro e porco. Na China, todo mundo tem seu próprio signo, o que significa que esta palavra Fu, que implica os 12 signos, está protegendo e abençoando a todos. Cada um tem seu próprio destino. Miguel, em que ano você nasceu? Veja, se conseguir encontrar o seu próprio signo neste Fu. Eu nasci em 2001. Os meus amigos chineses falaram que eu sou o signo da serpente. Vamos ver onde a serpente está. Sim. Tem um velho ditado na China chamado "Um não consegue conhecer o seu sorte quando a pessoa ainda está no seu destino". Então, temos que descobrir em que parte do Fu o seu signo está. Vamos procurar. Hoje vimos os sentimentos de responsabilidade contidos no cordão Xuanyue e apreciamos a bela visão de felicidade e auspiciosidade transmitido por Fu Shou Kang Ning na pedra de Nanyang, né? E também experimentamos procurar os signos de... Dentro do carácter Fu. Sim, claro. E você tem alguns comentários? Claro que sim. Eu quero levar os 8 caracteres de volta comigo. E eu aprendi que Zhi Xuanye é para me inspirar e Fu Shou Kang Ning para proteger a mim e as pessoas ao meu redor. E também eu quero aprender a encontrar os 12 signos dentro do carácter de Fu. Na China, os antigos gostam de passear em montanhas e rios, e expressava suas belas visões em palavras esculturadas. Eles costumavam escrever suas bênçãos na moldura das vigas de casa, no lintel de telhado e em penhascos rochosos. Tanto Zhi Xuanyue quanto Fu Shou Kang Ning
Esses desejos são expectativas mais sinceras de estabilidade social e felicidade individual, para além da sua melhor benção para as gerações futuras.